Olá, meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês nesse domingo, dia 15 de dezembro, final do ano, e participar da vida de cada um de nós, de cada um de vocês participando da nossa vida. Nós estamos aqui como uma comunidade, Igreja Batista Missionária de Pirajuí. Cada irmão aqui é muito bem-vindo. Nós também, eu gostaria de mencionar, que estamos tristes, eu muito triste pela partida do nosso irmão Zé Carlos, algumas semanas atrás, mas que não é uma partida, não é um adeus, mas é um até logo. Vamos nos ver em breve. E essa mensagem que eu tenho para trazer nessa noite trata sobre isso também, porque é isso que é importante nas nossas vidas. João, na sua primeira epístola, ele trata muito a respeito da vida eterna. O título da mensagem que eu trago nessa noite é: A vida está do lado daquele que ama a seus irmãos. Veja bem, a vida está do lado daquele que ama a seus irmãos. O que é a vida, né? Nós sabemos que existe a vida e a morte. Então são assuntos importantíssimos, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 13, versículo 12, até o versículo 18. Então, é um trecho de alguns versículos. Por favor, abra sua Bíblia. Se você puder, se coloque em pé para a leitura do texto bíblico. Eu tenho aqui em minhas mãos a nova versão internacional, que ela diz assim: Não sejamos como Caim, que pertence ao maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Oremos. Obrigado, Senhor nosso Deus, por esse momento que temos juntos aqui, como no final de uma semana de trabalho, de comunhão, de serviço, e ao iniciarmos uma nova semana, no fim deste ano de 2024, nós queremos, ó Pai, entregar as nossas vidas ao Senhor. Nessa noite, pedimos a Tua bênção sobre cada irmão que está aqui presente e também aqueles que acompanham esta comunhão, que procuram estar em comunhão, ainda que à distância. Ó Deus, acompanhando as mensagens, o louvor, as orações, enfim, temos comunhão uns com os outros, porque o Senhor nos uniu. E nesta noite nós estamos diante da Tua palavra, desse texto inspirado por Deus, escrito por João, pelo apóstolo amado, quando ele escreve procurando discernir e mostrar com clareza aqueles que estão contigo e aqueles que se afastaram ou que nunca se aproximaram do Senhor, aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. Assim ele define aqueles que amam e aqueles que odeiam, aqueles que se entregam, aqueles que agem em amor e aqueles que agem ou que não deixam de agir por indiferença.
Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê graça nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos, fala com cada um, Espírito Santo, age no meio de nós, que o Senhor possa mover a Tua mão poderosa, Senhor, mover os nossos corações, ó Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Nos conduza, ó Pai, em direção ao Senhor e nos afaste, Senhor, do pecado, porque o Senhor se manifestou para destruir o pecado, para destruir as obras do diabo. É o que nós aprendemos com João e queremos colocar em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos ao Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, podem se assentar em seus lugares e vamos juntos ouvir a voz de Deus nessa palavra, o que Deus está falando conosco. João é um trecho bem curto, podemos aqui dizer que João ele está tomando uma história logo no início da palavra de Deus, escrita por Moisés, ali em Gênesis, no capítulo 4, quando o primeiro casal, Adão e Eva, tem o seu filho, seus dois primeiros filhos, que são Caim e Abel. Agora eles são pecadores, o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no coração do homem, conhecedor do bem e do mal, e Deus deixou claro qual é a única forma de adorar a Deus, a única forma de adoração, que é, portanto, sacrificar um animal, derramar o seu sangue, um animal inocente. Deus deixou isso claro quando o homem e a mulher pecaram e descobriram e se incomodaram e se envergonharam porque eles estavam nus. Então Deus fez para eles roupas de pele de animal, Então Deus sacrificou um animal para confeccionar essas primeiras vestimentas. Então Abel, que era pastor, era cuidador de animais, ele oferece um dos seus animais a Deus. Ele tem um coração aberto. Aqui, segundo João está dizendo nessa passagem, Abel ele pratica a justiça. E diferentemente do seu irmão Caim, que quando ofereceu o seu sacrifício a Deus, do produto da terra, da agricultura, ele ofereceu vegetais a Deus, ele é rejeitado pelo Senhor. Ele é rejeitado, aquele sacrifício é rejeitado, então ele teria que voltar, se arrepender da sua má intenção, das suas más obras, ou das suas obras mortas, porque embora ele fez um trabalho, ele confiou em si mesmo ao cultivar e tal, ele não seguiu o caminho oferecido por Deus. E assim nós entendemos que é a religião. Nós somos, podemos dizer assim, da religião evangélica ou da religião do Evangelho. Então o Evangelho tem no seu centro, a morte do Filho de Deus em sacrifício por nossos pecados. Então Abel ele entende isso. Caim ele não compreende. Caim acha que ele pode oferecer qualquer coisa ao Senhor desde que haja um pouco de suor dele, Então ele oferece a Deus e ele trabalha, ele cultiva, ele colhe, ele ajunta, ele leva na sua adoração aquele sacrifício, mas Deus diz não. Então fica muito claro a palavra de Deus que o coração de Caim era um coração endurecido, um coração que não estava arrependido dos seus pecados, que não confia na solução que Deus dá para reatar a sua comunhão com Deus. Então Caim está separado, Caim está morto, ele não conhece a Deus, ele não conhece no coração. Às vezes uma pessoa pode conhecer a Deus intelectualmente, pode conhecer teologia, pode frequentar a igreja, ouvir a palavra, mas eu e você precisamos conhecer a Deus no coração. Ele não tem esse conhecimento. Então, quando Deus rejeita a sua oferta, e é interessante porque
Deus e Caim, eles chegam a se comunicar. Caim sabe que a sua oferta foi rejeitada. Nós não temos detalhes no texto bíblico, lá em Gênesis, sobre como Caim sabe isso, né? Mas fica claro que Deus é um Deus vivo e ele deixa claro. Eu acredito que hoje as pessoas que dizem que não ouvem a Deus ou que não creem em Deus, são ateus, muitas vezes é uma dureza de coração muito grande, porque mesmo Caim, né, talvez ele não tinha o tanto de sofismas e de ideias que hoje tem no mundo e que atrapalham as pessoas a crer em Deus. Então ele acreditava em Deus, mas ele era duro de coração. E ele tinha religião, mas ele não obedecia a Deus. Então ele é rejeitado, ele sabe disso e ele então se levanta contra o seu irmão, ele odeia ao seu irmão porque o seu irmão foi aceito. Então essa é a história que na primeira parte da passagem ele nos traz. O amor, ele fala a respeito de amar os irmãos, né? e de odiar aos irmãos. E depois, na segunda parte, ele vai nos mostrar o que é o amor. Ele vai mesmo dizer com essas palavras: nisto conhecemos o que é o amor. E aí ele vai definir o amor. E eu não vou entrar agora nisso, mas o que nós podemos dizer é que João, ele está definindo aqui, nesse capítulo 3 que nós vemos aqui, nós estamos aqui meditando no capítulo, né? O pastor César iniciou o capítulo, depois o Galdino continuou, né? E nós estamos agora dando continuidade a esse capítulo nesses versos. Então ele diz: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Está no versículo 10, voltando um pouco. Então é isso que o João ele quer mostrar. Não pode haver dúvida para nós quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Não, mas aqui não é um convite para julgar os outros. Aqui é um convite para que você reflita a sua vida, né? Nós não somos chamados para julgar. Eu vou falar um pouco sobre isso também aqui. Por quê? Porque nós que somos crentes e frequentamos a igreja e temos essa comunhão gostosa aqui como filhos de Deus, mesmo nós continuamos tendo a possibilidade de que o nosso coração nos engane a respeito do pecado. Então nós temos que ter humildade, nós temos que realmente abrir o nosso coração, ouvir a voz de Deus. Então você vê que Caim e Abel estavam ali, juntos naquela adoração, mas Deus aceitou a de um, aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o que Caim trouxe para ele. O meu objetivo, eu creio que o seu também, é que Deus aceite a sua adoração, né? Então, a questão aqui não é julgar, né? Porque Abel não vai julgar o seu irmão, foi Deus que deu o veredito, foi Deus que disse. Mas Caim julga Abel, ele julga Abel e julga a Deus. Porque ele diz, Deus, na sua maneira de ver, talvez Deus não está justo. Deus não é justo, não age com justiça, né? Mas nós vemos então que João ele quer estabelecer essa diferença, essa distinção, ou seja, entre o crente e o incrédulo. Porque o crente é aquele que vai obedecer, o incrédulo é aquele que vai desobedecer, ele vai andar pelo seu próprio caminho. A vida e a morte. De que lado está a vida e a morte? Caim fala para o seu irmão: vamos ali, né? E quando eles vão, então Caim se levanta e mata o seu irmão com violência. E Caim volta daquele lugar, o corpo de Abel fica lá caído, com o sangue derramado na terra. De que lado está a vida e a morte? João estabelece com clareza isso aqui. A verdade e o engano. Caim está enganado, Abel ele segue a verdade, né? Também integridade e hipocrisia, porque a Caim ele é hipócrita, ele fala uma coisa, ele engana o seu irmão, ele diz uma coisa, mas ele por trás age de uma forma diferente contra o seu irmão. Então, a primeira coisa que eu quero trazer, eu vou trazer apenas 3 pontos. O primeiro ponto é: quem é meu irmão? Por quê? É interessante, eu meditando nessa passagem,
e conhecendo alguns dos argumentos que nós temos hoje em dia, por pessoas muito cristãs, evangélicas, pessoas próximas a mim até, há muitas vezes uma seleção, né? Diga assim, mas quem é meu irmão em Cristo, eu tenho que amar, mas aquele que não é meu irmão em Cristo, não tenho que amar. Deus não ama o pecador, alguém pode dizer assim, né? E teologicamente não está incorreta essa afirmação, mas nesse contexto aqui do amor que nós precisamos ter e que é uma ordem, é um mandamento de Deus, nós não podemos fazer essa distinção, é muito perigosa, porque eu vou selecionar as pessoas que eu amo e as pessoas que eu não amo. As pessoas que eu quero me relacionar, há uma seleção. Então eu digo, bom, essa pessoa não me parece muito cristã, porque ela anda por esse caminho, ela faz aquilo, ela age assim, então eu não tenho que amá-la. Ou seja, nós vamos reduzindo as pessoas que de fato nós temos que amar. Interessante porque muitas passagens no Novo Testamento acabam perturbando, né, incomodando muito. E aí nós temos que dar uma explicação. Por exemplo, quando você vai lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus conta, ele fala como será o julgamento final, quando Jesus se assentar no seu juízo, né, no seu julgamento, para julgar todas as pessoas, ele vai colocar as ovelhas, os carneiros de um lado, do seu lado direito, e os bodes, né, e as cabras, os cabritos do seu lado esquerdo, e ele então vai dizer para aqueles que estão do seu lado direito que eles o serviram quando ele estava com fome, com sede, quando ele era forasteiro, quando ele estava nu, enfermo ou quando ele estava preso, eles o visitaram. Então, essa é uma prática cristã que Jesus deixa muito claro que se nós somos crentes, nós temos que dar comida para quem tem fome, nós temos que dar água para quem tem sede, nós temos que acolher o forasteiro que está ali sem lugar para ficar, aquele que não está viajando ou está imigrando, nós temos que cobrir aquele que está nu, né, com roupas, nós temos que visitar os enfermos, né, cuidar dos enfermos e visitar os que estão presos. Aí então, essa teologia, né, que vai reduzir, eu vou dizer uma teologia reducionista, não, mas eu tenho que fazer isso para os meus irmãos. Então, aqueles que estão presos lá na penitenciária de Pirajuí, não, eles não são meus irmãos, eles são bandidos, eles são pessoas que cometeram crimes, né? E aí você vai trazendo essa seleção, né, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, e você vai distinguindo, e às vezes até pessoas da sua própria família. Então, irmãos ou primos, ou mesmo pais e filhos, né? Olha, se você não segue a Deus, se você não faz as coisas certas, eu não vou amar você, eu quero distância de você, porque você não se encaixa na minha teologia, né? Você não se encaixa, você não é meu irmão, você não faz como eu faço, né? Então, o problema é que, assim como Caim e Abel, nós somos também filhos, nós somos irmãos porque nós somos filhos de Adão e Eva. Então, Abel e Caim eram irmãos porque nasceram do mesmo pai e a mesma mãe. Todos nós que vivemos nesse mundo, todos em Pirajuí, né, são não sei quantos mil habitantes em Pirajuí, 25, 30 mil habitantes, todos são filhos de Adão e Eva. Todos são irmãos, uma vez. Só que quando nós conhecemos a Jesus e nos convertemos a Jesus, nós somos irmãos agora duas vezes. Porque nós somos filhos de Deus. Então veja que quando João começa o capítulo, ele fala, vejam como que foi grande o amor que o Pai nos amou até o ponto de nos sermos chamados filhos de Deus. Então, quem é meu irmão? Todos são meus irmãos
através de Adão e Eva. Nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Minha mãe é Eva, meu pai é Adão. Você também. Seu pai é Adão, sua mãe é Eva. Agora, quando eu nasci de novo, quando eu nasci, como nas palavras que Jesus disse a Nicodemos, nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus está aí. Os que nasceram de novo vão entrar no reino de Deus, ou já entraram, porque nasceram, e não há mais morte para eles. Como diz aqui João, voltando às palavras aqui do verso 15, né? Nisto, aquele que é assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Então, essas pessoas que amam têm a vida eterna. Então, entrou no reino. Então, o que João está dizendo é que o reino de Deus, ele prevalece, né? E aqui nós somos levados ao segundo ponto, né? Mas antes, porém, ainda para terminar o primeiro ponto, quem é meu irmão? Nós vamos ver que existem leis, ou Deus, a sua palavra, Deus fala na sua palavra com clareza, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que nós temos que amar sim, e amar a todos. Então, eu não posso fazer essa distinção como muitos estão a fazer. Ou seja, em Levítico 19:33, a palavra de Deus diz: quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, Levíticos 19:33 e 34 tem um mandamento claro que nós devemos amar os estrangeiros. Os israelitas, né, vamos aqui colocar em contexto, deviam amar os estrangeiros. E no Novo Testamento, Paulo, escrevendo aos Romanos, e também se referindo a todos no mundo, pagãos, aqui, principalmente Paulo está se referindo àqueles que não são crentes. Romanos 13:8, ele diz: não devam nada a ninguém. Então ele está falando para vocês, para nós crentes, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então o próximo, quando perguntam a Jesus quem é meu próximo, Jesus define o amor ali ao próximo como um mandamento importante. Então não tem como, desde de Moisés até Jesus e até hoje, esse é o mandamento de Deus. Agora, existe a recompensa, está do lado daquele que ama, porque aqui nós vemos a vida e a morte. Caim matou Abel, esse é o segundo ponto. O amor e o ódio nos definem. Caim matou Abel. Quem está vivo e quem está morto? Abel está vivo. Caim está morto. Ou seja, Abel morreu ali naquele momento, mas ele vive para sempre. Então, e por que Caim matou Abel? Porque o mundo nos odeia. Aqui o que o João vai falar é isso. Abel praticou justiça. Então, e aqui eu quero chamar a atenção mais uma vez, irmãos. Se é uma coisa que você tem que lembrar para sempre, que está escrito em 1 João, é que 1 João define a nossa religiosidade, a nossa vida com Deus em duas palavras: justiça e amor. Essas duas palavras nos definem. Abel praticou a justiça. A injustiça é o pecado, o ódio é o pecado, mas a justiça e o amor são praticados por aqueles que conhecem a Deus. Aliás, essa é uma palavra que ele gosta muito, né? Mas ele vai dizer no versículo 14, voltando um pouquinho antes aí no capítulo: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, veja como é importante, irmãos. E no final, eu quero dar o caminho para você e para mim, para nós alcançarmos essa vida de uma maneira mais plena. Então, Caim, ele representa um mundo que sempre irá odiar os filhos de Deus.
Ou seja, porque o matou, matou porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Versículo 12. Versículo 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Né? Então, aqui já está dentro do nosso texto de hoje. Né? Quanto mais praticamos a justiça, mais odiados seremos. Mas a vida está do nosso lado e viveremos para sempre. Aqueles que odeiam perecerão. Então, os que matam como Caim já estão mortos. Não há esperança para eles. Agora, veja bem, os que matam. O que João está dizendo aqui é que, mesmo que você nunca matou e não tenha intenção de matar alguém fisicamente, como Caim fez com seu irmão, o fato de odiar o seu irmão faz de nós um assassino. E a vida não está em nós. Ou seja, eu posso não odiar, mas eu posso agir de forma contra o meu irmão. E é isso que nós não devemos fazer. O problema aqui de João equipara então o assassinato ao ódio. Então, na semana passada, domingo passado, o Galdino leu o texto de 1 Coríntios capítulo 13 para definir o amor. Eu gostaria nesse contexto aqui também de ler um outro texto que é em Levíticos 19. É um texto muito interessante, nós já mencionamos aqui, mas ele diz o seguinte, e aqui ele vai definir, são alguns mandamentos que não são lá os 10 mandamentos, mas é como se fosse uma repetição, uma explicação de uma forma um pouco diferente que Deus nos dá na sua palavra. Ele diz, versículo 11, Levítico 19, 11, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de Deus, o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem a seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de uma diária ou de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, os ricos, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Aqui, versículo 17, Levítico 19, 17. Vou ler novamente. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Então, se eu guardar o ódio no meu coração e não repreender com franqueza o meu irmão, eu serei culpado de pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Então veja que nós temos aqui o amor e o ódio. E no meio o que é que existe? A indiferença. E é disso que João vai tratar também. A falta de amor pode levar ao ódio, mas você fala, não, mas eu não odeio, eu só não quero conversa. Então aí você passa para a indiferença. E aí João ele vai no finalzinho do nosso trecho, versos 17 e 18, ele diz, se alguém tiver recursos materiais e vendo a seu irmão em necessidade, não se compadecer dele. Então aqui tem a compaixão, ou seja, o amor leva a uma ação que é a compaixão. Como pode, pergunta João, permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Aqui, então, ele fala da hipocrisia, então, nós podemos da mentira até, né? Porque, eu amo meu irmão amado, como eu te amo.
mas depois não é nada disso. Então, qual é então o segredo, agora para finalizar a nossa mensagem, que João nos traz aqui, inclusive nessa palavra, né? Porque Caim é uma referência para nós daquele que não ama, daquele que não conhece a Deus. Qual é a referência que nós temos aqui no texto? De amor. E essa passagem é muito linda, porque assim como você tem João 3,16, lembra? João 3,16? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora aqui tem 1 João 3,16, ou seja, a mesma numeração, é uma jesuicidência, vamos assim dizer. Você tem esse versículo 16, que eu faço questão que você leia comigo novamente, e assim a gente vai estar quase concluindo a mensagem. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então é bem interessante, porque é a aplicação, né, da palavra. Como é que eu faço para amar como Jesus amou? Porque eu sou desafiado. Pense bem, eu estava pensando nessa mensagem, né, nisso que João nos diz. Se o cristianismo, né, o evangelho, fosse uma proposta de um trabalho ou de um contrato, eu estaria fora, talvez, né? É muito complicado. Se alguém falar, olha, você vai assinar aqui um contrato, você tem que amar a todo mundo, amar o seu irmão como Jesus te amou. É um negócio caro, é um negócio que custa muito. É muito mais do que qualquer dinheiro que existe no mundo. É muito mais caro do que qualquer quantidade de horas de trabalho que você possa imaginar quando você assina um contrato. Então, isso aqui não é para gente fraca, não. Isso aqui é para gente forte. Mas onde que está essa força? Onde é que os cristãos, os verdadeiros cristãos que amam, que amaram, que se entregaram as suas vidas a exemplo de Jesus Cristo, onde é que está a força dessas pessoas? Ora, irmãos, aqui o segredo está desvendado. A força está na contemplação centrada em Jesus. Muitos podem falar, o que? Não entendi. O que é contemplação? A contemplação é aquilo que toma a sua atenção a maior parte do tempo. É onde você se concentra, é o seu foco. Então há pessoas que estão focadas na tela do seu celular. Há pessoas que estão focadas na tela da sua televisão. Há pessoas que estão focadas no seu sentimento de ódio e desejo de vingança. Há pessoas que estão focadas no dinheiro. Há pessoas que idolatram o dinheiro. Há pessoas que estão focadas no seu trabalho, na sua profissão. Enfim, a contemplação é passar tempo, é investir seu tempo, investir a sua atenção, o seu esforço, o seu foco em Jesus Cristo. A contemplação é conhecer, é observar. Como diz o autor de Hebreus capítulo 12, olhar firmemente. Então tem a ver com o tempo que eu passo com Deus em oração. Tem a ver com a minha exposição à palavra. Então veja que o meu afeto, o meu amor está nisso. Eu gosto de ler a palavra, eu gosto de ouvir a palavra. Eu gosto de conhecer, de me aprofundar, de conhecer a Deus. Porque a palavra, né, me leva a Deus, que é o autor da palavra, é o que fala a palavra. Deus falou, eu ouço. Contemplação é isso, é essa vida no altar de Deus. Então é o único caminho. E João ele fala sobre isso, conhecer a Deus. Eu vou citar aqui alguns versículos que já foram pregados em João, por exemplo, lá
aqui mesmo no capítulo 1, versículo 1, ele diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, quem somos nós? Nós somos aqueles que conhecem a Deus. O mundo não o conhece e por isso também não nos conhece. Todo aquele que nele tem a esperança, esse é o versículo 3, purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Ou seja, nós contemplamos a Jesus no seu sacrifício, no seu amor, e nós também praticamos a mesma coisa e nos purificamos. Depois o versículo 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Permanecer, essa é outra palavra que João gosta de usar. Filhinhos, agora voltando para o capítulo 2, versículo 14. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E ele fala assim, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Então veja que essas palavras, permanecer, conhecer, tudo isso tem a ver com a contemplação. A contemplação é uma disciplina espiritual que leva você a se concentrar, a contemplar, através de ouvir, através de ler, através da sua reflexão, da sua meditação. Mas o ponto aqui em parte é o tempo que você usa para isso, em parte é o seu esforço, é o seu afeto, é o seu foco. Então mude o seu foco, mude o seu afeto se ele não está em Jesus Cristo e coloque em Jesus. Uma outra palavra-chave que eu quero trazer aqui para nós entendermos isso, a contemplação é se expor ao Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, nesse sentido, é a nossa história com Deus. O Evangelho é uma história. A história bíblica, a história que começa com a criação e vai até Jesus Cristo e depois a consumação, porque aqui fala a vida está do lado daquele que ama. Quem não ama não vai entrar no reino. Então essa é a história entre nós e Deus, ela é chamada de Evangelho. É a explicação da nossa relação com Deus por meio de Jesus Cristo. O Evangelho também é a própria vida de Jesus. Quando nós tivemos aqui anteriormente a exposição do livro de Marcos, o título de Marcos é muito claro: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a primeira frase que você lê em Marcos. Então, a vida de Jesus, as ações de Jesus é o Evangelho. É a história, é isso que nós temos, é isso que realmente nos faz parecidos com Ele, nos expõe e nós entramos. Então, irmãos, finalmente nós aplicamos essa mensagem, essa palavra que Deus nos dá. Nós podemos amar, ter um amor especial pelos nossos irmãos na fé. Podemos, a Bíblia fala sobre isso, mas nós temos que amar a todos, sem distinção. Arrependa-se se você tem deixado de amar alguém, seja com ódio, seja com indiferença. Segunda coisa, a nossa missão é morrer pelos nossos irmãos e viver a eternidade com os salvos. Essa é a minha missão. Abel morreu naquele dia, mas ele vive. Se você escolhe o caminho de Caim, você mata, você odeia, você difama, você calunia, mas você está morto. Terceiro lugar, só temos sucesso em amar quando contemplamos a Jesus Cristo. Não há outro caminho a não ser contemplar a Jesus Cristo. Oremos. Pai, que a Tua palavra possa frutificar nessa noite no meu coração e no coração dos Teus filhinhos amados, para que todos possam conhecer ao Senhor, permanecer no Senhor, contemplar, passar tempo, olhar para o exemplo de Jesus Cristo que morreu por nós, deu a sua vida
E nós também temos essa missão de dar a vida pelos irmãos, pelo próximo, amar, sermos conhecidos pelo amor, tanto entre nós como o amor que nós entregamos ao mundo, que nós exercemos também para as pessoas lá fora. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a contemplar dia após dia a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu grande amor que nos constrange e por isso nós também somos levados a amar na força do Espírito Santo que nos capacita. Em nome de Jesus eu oro e te peço. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um beijo no seu coração.